Obrigado, senhor presidente, senador Dário Berger. Queria cumprimentar nosso nobre deputado Viatti, de Blumenau, Santa Catarina, que está aqui nos visitando, né? Cumprimentar meu antecessor, senador Assi Gurgax, e cumprimentar também nosso nobre atleta mundial, Romário, alegria de todos nós brasileiros, né? E também um senador nota 10, um goleador como senador. Senhor presidente, senhoras e senhores ouvintes da TV e Rádio Senado, celebramos esse 21 de setembro mais um Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma importante data, um dia que todos nós brasileiros devemos levá-lo como um dia de fundamental importância, porque é um dia que se comemora o dia daquelas pessoas que Deus, eu sou um crente em Deus, presenteou com algo a mais, que é exatamente a deficiência. É bastante sugestivo o fato de o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, senhor presidente, aliar-se no calendário como o início da primavera, a estação do reflorescimento, a estação das transformações e a estação da vida. A Lei número 8.213, de 1991, a chamada Lei de Cotas, que criou o sistema de reserva de emprego para a pessoa com deficiência, já completou 26 anos de vigência. Um pouco mais novo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já tem 12 anos. Já passou o tempo suficiente para a sociedade brasileira se acostumar com essas leis. Já passou o tempo bastante, senhor presidente, para a transformação de nossa cultura. Já é hora de as pessoas com deficiência vivenciarem de fato, e não só de direito, sua primavera de inclusão social. E quando falamos de inclusão social, nobre senador Romário, temos de falar de trabalho. Eu sei do seu compromisso e da sua importante ação, tanto na Câmara, quando foi deputado, quanto aqui no Senado, com relação à defesa das pessoas com deficiência. E isso nos faz cada vez mais admirá-lo e admirar o seu trabalho. O trabalho gera autoestima, gera autoconfiança, gera um senso de utilidade e de pertencimento que nenhuma outra atividade humana é capaz de gerar. O trabalho é, portanto, o primeiro pilar da inclusão social, é a base da cidadania. Senhoras e senhores, de acordo com os dados do IBGE, quase um quarto da população brasileira vive com algum tipo de deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas e apenas uma pequena fração de 400 mil delas estão inseridas no mercado de trabalho formal, lamentavelmente. Mesmo com a obrigação legal de contratar esses trabalhadores, mesmo com a pressão das multas que se impõem pelo descumprimento das cotas, muitos empregadores ainda não sabem lidar com essa realidade. Isso ocorre muitas vezes porque as empresas não sabem como tratar as pessoas com deficiência, têm medo de lidar com elas, não estão devidamente preparadas para integrá-las às suas atividades. Aqui mesmo no Senado, convivemos com dificuldade. Alguns contratos que deveriam respeitar a cota de contrato de pessoas com deficiência, fica fazendo subterfúgio, utilizando de folguista, utilizando dinheiro no período de férias, para poder simular o cumprimento das cotas das pessoas com deficiência. Quero encaminhar esse discurso à nossa diretora-geral do Senado, para que ela seja ciente que nós precisamos, no Senado, exigir que cada empresa contratada cumpra rigorosamente a sua cota de contratação das pessoas com deficiência. E queria, nobre senador Romário, me aliar a Vossa Excelência, que é o batalhador nessa área, para que juntos, se for o caso, procuraremos o nosso nobre senador Eunício Oliveira, presidente dessa casa,
para exigir respeito à questão das cotas dos deficientes e cada contrato individualmente feito pela nossa casa, porque nós devemos ser um exemplo e fazer com que essa importante lei seja aplicada. Essa insegurança está ligada à permanência na cabeça de muita gente de uma visão assistencialista, que não faz enxergar as pessoas com deficiência como vítimas, como coitadinhas. Mas os 45 milhões de brasileiras e brasileiros com deficiência não precisam de caridade, não precisa de que sintamos pena, precisa sim de oportunidade. Essas mulheres e esses homens precisam de respeito e de oportunidade, igual o senador Romário vem puxando e nós, todo mundo, vem apoiando aqui nessa casa, com o Estatuto das Pessoas com Deficiência e com a exigência do cumprimento das leis. Essas mulheres e esses homens, então, volto a repetir, precisam de respeito e de oportunidade. Essas mulheres e esses homens querem, em nome do senador Dário Berger, querem que a sociedade lhes mostre, sem hesitar, nobre deputado Viatti, que está pronta para depositar confiança na capacidade laboral das pessoas com deficiência. Isso envolve, naturalmente, cobrar produtividade, cobrar pontualidade, envolve, enfim, exigir das pessoas com deficiência o profissionalismo que elas, com certeza, estão aptas a demonstrar, e olha que profissionais maravilhosos são cada pessoa com deficiência integrada no mercado de trabalho. Em vez de caridade e oportunidade, no lugar de sentirmos pena, precisamos de confiança. Em vez de meramente preencher cotas, entender que empregar pessoas com deficiência é algo muito mais significativo, é cumprir uma função social importantíssima no Estado brasileiro. Empregar é abrir as portas da cidadania. É essa, senhor presidente, a flor da primavera que queremos ver germinar nesse dia de hoje, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, na consciência de todos os brasileiros. Hoje, nessa data tão importante, protocolei um projeto nessa casa, nobre senador Romário, que gostaria que Vossa Excelência, de repente, pudesse relatá-lo. Tá? O projeto trata da seguinte questão. O presente projeto pretende tornar possível que a pessoa com deficiência, caso seja do seu interesse, registre a informação sobre a sua deficiência na carteira de identidade e futuramente no Documento Nacional de Identidade, o DNI, criada pela Lei número 13444 de 2017, no contexto de implantação da Identificação Civil Nacional. Uma vez, nobre senador Romário, reconhecida a deficiência da forma prevista pela LBI, o registro na carteira de identidade e futuramente no DNI servirá como prova da condição de pessoa com deficiência perante entidades públicas e privadas, de modo a evitar a imposição de exigências extras e arbitrárias que dificulta a pessoa com deficiência o exercício dos seus direitos. Uma pessoa tem que ir lá todo ano provar que é sem perna, se ele está sem perna, já provou uma vez. Isso é um absurdo, o exemplo que eu estou dando, né? Para isso, prevê-se expressamente que apenas a lei poderá exigir avaliação específica como requisito para a obtenção de determinados benefícios concedidos à pessoa com deficiência. Dessa forma, nobres senadores, nobres senadoras, como regra geral, o registro na carteira de identidade ou do DNI será, nobre presidente, suficiente para garantir às pessoas com deficiência o exercício dos seus direitos e o acesso aos serviços essenciais para a sua inclusão social e cidadania. Então, por essa razão, solicito o apoio dos ilustres pares a essa proposição que protocolei hoje e gostaria que o nosso nobre senador Romário avaliasse a possibilidade de relatar esse projeto
tão importante para as pessoas com deficiência do Brasil e que pudesse dar celeridade a essa questão tão importante que faz tantas pessoas sofrerem, sair das suas casas em condições muito difíceis, para todo ano, qualquer evento, ter que provar mais uma vez que é uma pessoa com deficiência. Quero agradecer Vossa Excelência, nobre senador Dário Berger. Quero agradecer Sua Excelência, senador Romário, a todos os nossos ouvintes da Rádio TV Senado, dizer que, lamentavelmente, não poderei aqui escutar nesse momento a fala do discurso do nosso amigo Romário, que eu tenho certeza que ele vai homenagear hoje o Dia da Pessoa com Deficiência, porque eu tenho um compromisso na Universidade de Brasília, já estou inclusive atrasado. Quero agradecer Vossa Excelência pela concessão da palavra, vou correr à Universidade de Brasília, mas garanto, nobre senador Romário, que quando voltar da Universidade de Brasília, ouvirei a sua fala que você vai fazer aqui hoje. Muito obrigado.